Bom, continuando, a gente está no final da página 70. Vocês lembram que a distinção que ele estava vendo era entre as lembranças que são verdadeiras e que são recordações de ocorrências reais e as construções, o produto de construções posteriores, né? E o manejo disso para poder fazer o analisante, o paciente, chegar até aí. Final da página 70. No entanto, não sou de opinião que essas cenas devam necessariamente ser fantasias, porque não reaparecem na forma de recordações. Parece-me absolutamente equivalente a uma recordação se as lembranças são substituídas, como no presente caso do Homem dos Lobos, por sonhos, cuja análise conduz invariavelmente de volta à mesma cena e que reproduzem cada parte de seu conteúdo numa inesgotável variedade de novas formas. Vocês lembram como é que ele trabalhava um sonho? Na verdade, sonhar é outra maneira de lembrar, embora sujeita às condições que governam a noite e às leis da formação dos sonhos. Isso vocês viram na interpretação dos sonhos. E vocês veem que no sonho, no sono, a barreira da censura está mais frágil. Então, passa muita historinha, embora ela passe disfarçada, ela passa como uma inscrição cheia de elementos. E é na associação desses elementos que você descobre uma recordação, na verdade, né? Que aparece através do som. É essa recorrência nos sonhos que considero como a explicação do fato de que os próprios pacientes adquirem gradativamente uma convicção profunda da realidade dessas cenas primárias. Uma convicção que não é em absoluto aspecto inferior à que se fundamenta na recordação. Nota, uma passagem na primeira edição de A Interpretação dos Sonhos, que o Lacan, quando vocês virem ele falar, ele vai escrever direto o Traumdeutung, tá? Que é de 1900, mostrará em que primitivo estágio eu me ocupava desse problema. Na página 126 da Standard Edition do volume 4, na página 195 dessa obra do volume 4, e na página 126 dessa obra que a gente está trabalhando, há uma análise de uma observação ocorrida num sonho. Tá assim. Isso não se consegue mais. Está em itálico. Está explicado que a frase originava-se de mim mesmo. Que diz assim: alguns dias antes eu explicara à paciente que as primeiras lembranças da infância, abre aspas, não se conseguem mais como tais, mas haviam sido substituídas na análise por transferências e sonhos. Para aqueles que assumem o ponto de vista oposto, repara que ele está com problemas dentro da Associação Internacional de Psicanálise. Não há naturalmente necessidade de abandonar sem esperança a sua luta contra tais argumentos.
É por demais conhecido o fato de que os sonhos podem ser orientados. 2. Nota. O mecanismo, esse mecanismo está em itálico, do sonho, não pode ser influenciado, mas o material, está entre itálico, onírico, está, em certa medida, sujeito a ordens. Vê a seção 7ª de Observações sobre a Teoria e Prática da Interpretação dos Sonhos, de 1923. E o sentimento de convicção experimentado pela pessoa analisada pode ser o resultado de sugestão, a qual se atribuem sempre novos papéis no jogo de forças envolvidas no tratamento analítico. O psicoterapeuta antiquado, poder-se-ia dizer, costumava sugerir ao seu paciente que ele estava curado quando havia superado as suas inibições e assim por diante. Ao passo que o psicanalista, sob esse ponto de vista, sugere-lhe que, quando era criança, tivera essa ou aquela experiência, que deve agora ser lembrada com o objetivo de curar-se. A lembrança vai ajudar a se curar, é diferente. Seria essa a diferença entre os dois. Entenda-se claramente que essa última tentativa de explicação por parte daqueles que assumem uma concepção oposta à minha resulta em serem as cenas da infância utilizadas muito mais fundamentalmente do que o que se anunciou. Aquilo que se argumentou inicialmente foi não serem elas realidades, mas sim fantasias. Contudo, o que se argumenta agora é, evidentemente, serem fantasias, não do paciente, mas sim do próprio analista, que a força sobre a pessoa que analisa em virtude de determinados complexos seus. Eu já mostrei isso para vocês, mostrei o Jung trabalhando, contei para vocês que o Jung era um camarada cheio de problemas com o pai, aos 81 anos continuava falando mal do pai, coisas desse gênero. Na verdade, um analista que escuta essa reprimenda confortar-se-á a si mesmo, recordando o quão gradativamente veio à tona a construção dessa fantasia que se supõe ter ele próprio originado e, quando tudo estava dito e feito, o modo como ocorreram, independentemente do incentivo do terapeuta, muitos pontos do seu desenvolvimento. Outra, como, após determinada fase do tratamento, tudo parecia convergir para essa fantasia, e como mais tarde, na síntese, os mais variados e notáveis resultados irradiaram-se dela. Outro, o modo como não apenas os grandes problemas, mas também as menores peculiaridades no histórico do caso foram esclarecidos mediante essa única hipótese. E ele negará a posse da quantidade de ingenuidade necessária para tramar uma ocorrência que possa preencher todos esses requisitos. Mas mesmo esse argumento não terá efeito sobre um adversário que não experimentou por si próprio a análise. Por um lado, haverá uma carga de desilusão sutil e, por outro, de obtusidade de julgamento. Será impossível chegar a uma decisão. Vocês reparem, o discurso de Roma vem de uma briga. O variante do tratamento padrão, que foi o primeiro que eu peguei, é
uma briga. A psicanálise é um lugar onde, até pelo fato de a gente lidar com conteúdos inconscientes, e desses conteúdos inconscientes serem às vezes muito desconfortáveis de serem postos à nu, para aquele que ainda está em processo analítico, mesmo que ele já seja um praticante da psicanálise, e os egos, vamos chamar de egos, os egos aí, ainda estão querendo brilhar e se destacar, e blá, blá, blá. E eles não se sentem muito à vontade para botar em questão, para virar um nada, para ser um dejeto, para chegar a esse ponto. Então, vocês vão encontrar dentro das suas associações psicanalíticas, vocês analistas, eu estou falando para os analistas, porque eu comecei esse trabalho, na verdade, para os lacanianos. Aí, por surpresa minha, descobri que tinha um monte de gente que, aliás, gosta do Lacan, e aí se divertindo. Mas, na verdade, eu fiz para vocês. Por quê? Porque eu via certas coisas na rede incompatíveis com a psicanálise. Vocês reparam como é difícil para nós todos passar por esse processo, até chegar a um ponto que, tá bom, eu fico lá sentada ali atrás e eu sou um zero, né? E como fosse assim, como se eu fosse um motorista do táxi, que o cara fala para mim, vamos para a rua tal. Vamos. Quem manda é ele. Para que lado ele vai? É ele. Eu sou obrigada a fazer ele chegar a ele mesmo da maneira melhor, mais eficaz, mais rápida, mais interessante, mais produtiva para ele. Mas eu não sou nada. E ainda por cima, ele trabalha num calor de um ódio por mim mesmo, né? A enamoração é mais ena do que a amoração. Então, você chegar a esse nível de poder, tá bom, o meu traço nada é ser isso, eu vou ser isso. É difícil o desfazer essa coisa egóica, narcísica, de um narcisismo secundário. Você é gente, você é poderoso. Então, não é pecado nenhum a gente parar e pensar sobre isso e estudar. Freud falando aqui, olha as confusões da associação dele. Então, eu vou parar aqui por causa do tempo e vocês, por favor, pensem.